Olá, está começando o Café Consciência. No programa desta semana nós temos um convidado especial. É o professor Antônio Sidecum, que é doutor em ética e professor visitante da Universidade Centro-Americana de São Salvador, em El Salvador. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Tá, obrigado. Professor, o professor está aqui no Chapecó para falar sobre direitos humanos, sobre a dignidade humana. Para a gente iniciar essa conversa, entrando mais no conceito disso, o que seria essa dignidade humana? Quais seriam esses direitos humanos? Bem, a dignidade humana se entende a partir de dois fatos. Uma, da consciência que a pessoa tem de sua experiência como ser humano, que é uma atividade muito difícil, né, que implica todo um processo educacional e, ao mesmo tempo, também de estar bem inserido no seu fato histórico. E, em segundo lugar, aquilo que o outro afirma, na minha subjetividade, e o que eu respondo para a outra pessoa, reconhecendo ela na sua forma de ser diferente, de ela ter em si também uma subjetividade, uma consciência, e isso implica, então, ter uma vivência de bem com a natureza, uma vivência de bem para com as outras pessoas, e também uma consciência histórica do passado, lembrando tanto as vítimas da violência que acontecem hoje em dia, como também da violência que houve no passado. E, por outro lado, toda essa projeção de um sentido da existência para o futuro. Em outras palavras, seria a pessoa ter realmente uma postura autenticamente humana. Então, isso chamaríamos de dignidade humana. Esse conceito aparece principalmente no filósofo e jurista romano Cícero, que fala em dignitatis, onde começa a dizer o que é o ser humano, né? Que ele tem uma postura muito diferente em relação aos animais, e que ele tem, portanto, um direito a ser livre plenamente. Antes nós falávamos aqui sobre essa expressão, enfim, perder a dignidade, recuperei minha dignidade, eu perdi, né? Eu recuperei minha dignidade e tudo mais. É possível isso, perder a dignidade humana? Diante de uma situação opressora, então nós poderíamos falar a dignidade humana, ela foi supressa. Nesse sentido, na filosofia nós falamos muitas vezes, né, a dignidade humana na era de sua supressão. Isso pode ser por vários motivos, né? Por exemplo, pela tortura, né, que eu mesmo experimentei na perseguição política, né, na prisão, a tortura, ou uma perseguição de um autoritarismo dentro de uma instituição, ou mesmo a própria calúnia que se pode fazer contra uma pessoa, ou a própria situação física, quando se é submetido, digamos, ao prazer de alguém. O próprio médico, ele pode fazer uma cirurgia e sentir prazer. Então, nisso, sem a pessoa, o paciente saber, ele está perdendo a sua dignidade, porque a partir de uma cirurgia, de um ato para ser um bem para a sua saúde, ele aí vê um prazer em outro está sofrendo, ou observar como ele reage. Também, diante de situações que poderíamos falar na política, ou mesmo em público, quando há uma calúnia, e a pessoa, então, aos poucos começa a superar isto, né? Então, aí podemos falar, eu perdi a minha dignidade humana, mas, em termos populares, eu dei uma volta por cima, quando, então, mostramos que a minha consciência, a minha força de vontade, me imponho no sentido de eu dominar esse complexo
de eu ter sido nadificado, né, de novamente poder dizer eu recuperei a minha dignidade. Né? Seria por ali que eu penso isso. E é um termo bastante amplo, né? É. Mas, professor, nós vamos dar continuidade, então, na nossa entrevista. Daqui a pouquinho, o Café Consciência faz um pequeno intervalo, a gente já volta.